Oi, eu sou a Gabi Xavier e senta que hoje a gente vai discutir o capítulo 115 do mangá de Shingeki no Kyojin. E sério, dessa vez a conversa vai ser longa, tem muita coisa, muitos spoilers graves, se você só assiste ao anime. Mas fica aí se você quiser ver esses spoilers, porque temos muitas explicações, muitas dúvidas e a tua cabeça vai explodir como a minha tá explodindo pra tentar explicar pra vocês. Pega a pipoca porque o vídeo vai ser cheio de informação mesmo. Já começa a teorizar aqui, deixa o seu like pra ajudar o meu trabalho aqui nessa madrugada e se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os vídeos do canal. No capítulo passado, você já estava angustiado ou comemorando, não sei quem é você, mas querendo saber no fim das contas se o Levi morreu ou não. Vamos começar a história por aí? Vamos, porque o capítulo vai e vem, eu vou organizar os fatos um pouquinho mais em grupos e temas para ficar mais fácil da gente explicar. Cronologicamente como foi explicado, você lê lá no capítulo bonitinho, beleza? Vamos falar de Levi. Ele explodiu? Explodiu. Explodiu mesmo. Foi atingido pela explosão? Foi pra caramba. Não perdeu as pernas pelo que a gente viu, mas no mínimo 2 dedinhos dele ali ficaram na lâmina. E pode ser que ele tenha perdido mais um pedacinho do braço, não sei, não dá pra ver muito bem. E o rosto dele tá acabado, tem uma cicatriz de fora a fora, um dos olhos com certeza foi pro saco, perdeu. E ele aparentemente estava morto. Uma expressão ali fixa, né, os olhos fixos, parado, boca aberta. Assim que eu vi essa imagem, antes de saber o que estava rolando, eu falei, morreu. Só que a reação da Hanji, que é quem pega o Levi, porque foi o grupo da facção Jaeger, que estava indo em direção ao local em que a Hanji ia mostrar onde estava Levi e Zeke justamente, são eles que encontram o Levi, a explosão e tudo. Eles veem lá que deu alguma treta, alguma coisa explodiu e eles vão e encontram esse corpo. E a Hanji pega o Levi antes de qualquer um. E quando ela pega o Levi e chega algum ali e fala, vamos dar um tiro na cabeça dele pra resolver a questão, né, pra ter certeza que ele tá morto, ela fala na hora, ele tá morto. Ela interpela como se dissesse, olha só, não precisa atirar, já morreu. E mesmo assim o Flock ainda fala que podia, né, conferir o pulso, porque assim ele tem certeza, porque pra eles ali fica claro que o melhor da tropa de exploração, o número 1 da humanidade morrer seria incrível, porque ele seria um grande adversário pros propósitos deles. Aí a Hanji faz algo que mostra mais ainda que talvez ou ela quer realmente preservar o corpo do Levi morto para ela e fugir e ficar com ele até ele apodrecer, ou tem alguma chance dele ter um pouquinho de vida e ela acredita que pode salvá-lo de alguma maneira. Por quê? Porque tem todo um rolo ali com o Titã irracional que do nada libera um monte de vapor, que tá ligado ao que aconteceu com o Zeke, que é a próxima coisa que a gente vai falar, e ela aproveitou esse momento de distração para pular no rio com o Levi. Então Levi não caiu no rio, o seu corpo não foi carregado, mas ele caiu numa parte dura, o que pode ser que seja pior ainda. Ele foi muito machucado, externamente claramente ferido, por dentro pode ser que esteja muito mal, e a gente tem que lembrar, ele é um Ackerman, ele se recupera mais rápido sim, a gente viu isso acontecer com a Mikasa, mas ferimentos graves também matam Ackerman, como a gente viu com o Kenny, que parece que por coisa talvez menor que do Levi, morreu. Eu não sei o que vai acontecer com o Levi. Por enquanto, eu acho que ele não está morto, totalmente morto, por causa da reação da Hanji. Pelo menos ela parece ter alguma esperança, mas se ele não morreu, pode ser que no próximo capítulo ele morra. De qualquer maneira, eu acho uma estratégia interessante do Sayama mostrar que não necessariamente o Levi vai ter outro momento épico incrível como ele teve há 2 capítulos atrás. Pode ser que não. Pode ser que o Levi nunca cumpra a sua missão de matar o Titã Bestial. Não é porque ele é muito obstinado ou porque ele é um Ackerman que necessariamente ele vai conseguir isso. E não é porque o Levi repetidas vezes conseguiu vencer muito bem vários titãs e pessoas fortes que ele necessariamente é um herói. Eu sei que esse paradigma cresceu em cima do personagem do fanservice, mas pode ser que não seja bem assim. Fora que não é tão simples quanto muitas pessoas acham dar um selo de titã, ele virar um titã irracional, aí eles prendem o Levi no parquinho até eles arranjarem um titã original pro Levi engolir. Não sabemos também se ele, como um Ackerman misturado com Eldiano ou não, poderia virar um titã, e não sabemos também se ele gostaria disso. Talvez ele, como Kenny no final da vida, veja que seus propósitos não existem mais e ele resolva morrer. Pode ser que ele nem tenha consciência para resolver qualquer coisa. Então vamos esperar. Por enquanto, eu não bato o martelo, eu acho que ele tem um pequenininho resquício de vida ali pela atitude da Hanji. Diria que é quase 100% inclusive confirmado isso. Mas o que vai acontecer com ele dali pra frente ainda é especulação. Esse vídeo vai render muitos vídeos paralelos, pequenos filhotes desse grandão aqui, então calma que a gente vai discutir isso depois. Sobre o Zeke que tava ali do lado, ele explodiu? Explodiu, metade. E ele morreu? Quase.
O que rolou com o Zeke é a parte mais complicadinha deste capítulo, que faz referências a várias coisas de capítulos anteriores, o que me dá uma certa esperança, porque mostra que o Isayama tá linkando com coisas lá de trás, mas tem muitas coisas que ainda ficam em aberto, o que me deixa sempre apreensiva com o pezinho atrás. Espero que ele vá explicando isso aos poucos. Vamos entender que peças são essas que se encaixaram e quais estão soltas. O Zeke explodiu. Mesmo como um titã, eram ferimentos graves. Para ele se recuperar seria muito difícil. Aparentemente o Levi tinha dado cabo de todos os titãs irracionais que o Zeke tinha transformado lá dos seus ex-colegas. Só que surge uma titã do nada, irracional, ali perto do corpo metade do Zeke, e ela parece muito com uma que estava carregando o Zeke para ele escapar quando o Levi vai lá e ataca. Eu não sei se aconteceu uma experiência de retorno à vida desse titã também, ou se o Levi não tinha matado especialmente ela e ela sobrevive. Não sei também se a atitude dela de repente abrir o estômago, a barriga e colocar o Zeke lá dentro era uma atitude involuntária dela salvar aquele que ela já tinha ordens do Zeke anteriormente para salvar e carregar, ou se isso tem ligação com a menina que aparece nas visões, na experiência física ou psicológica do Zeke daí pra frente. Vamos entender. O Zeke, de repente, sentindo um vazio, um silêncio, aquela experiência de quase morte mesmo, ele de repente se vê em um local que você já viu nessa história. É um sonho do Zeke? É uma coisa meio de loucura? Ele tá delirando? Bem, se é um delírio eu não sei, mas então ele tem um delírio coletivo, porque a gente já viu Ymir nesse local. E eu ainda não tô falando de Ymir Fritz, eu tô falando da Ymir que você conheceu na Tropa de Exploração. A Ymir que foi transformada em um titã irracional, que em determinado momento engoliu o Marcel, e a gente vê toda aquela cena linda animada na segunda temporada do anime de Shingeki no Kyojin, em um deserto. E esse deserto, esse céu, tudo é exatamente igual ao local em que o Zeke está neste capítulo. E nesse deserto, o Zeke vê uma menina nova, cabelo curto, roupa assim meio de trapo, velha, pobre, claramente. Quem era essa menina? Mas essa menina começa a reconstruir, segundo o que o Zeke se lembra, o seu corpo, as partes que ele perdeu, através daquela areia. É uma metáfora até um pouco bíblica, né, do homem que é construído a partir do barro, né? Então a gente vê que, de novo, o Shingeki envolve, sim, todo esse misticismo um pouquinho religioso, vamos ver até que ponto, mas a partir dessa experiência, desta menina, a gente vê que o Zeke retorna. Aparentemente ele foi preservado dentro deste titã enquanto ele se recuperava, e a gente sempre soube que toda a recuperação, tanto o surgimento das peles novas, do titã que surge, era tudo explicado através dos caminhos, os caminhos invisíveis que ligam todos os Eldianos, todos os titãs, os caminhos que dão explicação muito abstrata, claro, para os seus poderes, para a sua formação e para a sua recuperação instantânea. E este ambiente aparentemente representa os caminhos. Como o próprio Zeke ali, após presenciar tudo, pensou o que faz sentido. E aí a gente tem uma resposta também para outra pergunta que sempre me atormentou. Se o seu corpo ele é assimilado pelo titã irracional, se você de repente perde o seu corpo quando vira um titã, seja lá de qual tamanho, e de repente você volta, como veio e surgiu seu corpo novamente? A Ymir parece que quando voltou a ser humana, quando incorporou ali um titã racional, ela teve o seu corpo reconstruído no mesmo local que o Zeke teve, nos caminhos. E lá, essa menina, a explicação mais provável até o momento é que ela seja Ymir Fritz. Ymir Fritz viva? Não, possivelmente não. Até porque Ymir Fritz, quando ela estava no seu auge ali, ela era mais velha, ela tinha 3 filhas, aquela é uma criança. Possivelmente aquela é Ymir Fritz que entrou em contato com a fonte de toda a matéria orgânica, que pode ser a ligação justamente com aquilo tudo que ela está usando para formar de novo do barro o Zeke, e essa Ymir Fritz está ali guardada em memória ou até mesmo em essência nos caminhos. Já que os caminhos são uma abstração que liga passado, presente e futuro, que liga todo esse povo, todos esses Eldianos, talvez a Ymir lá de trás consiga sim estar ali representada de alguma maneira. Ou a Ymir lá de trás está interferindo, onisciente, quase como uma deusa em tudo do futuro, do passado, do presente. Tudo isso realmente ainda precisa de muita explicação. Pode ser que essa Ymir Fritz ali representada tenha interferência direta, interesse direto, que o Zeke se recuperasse ali muito rapidamente?
Pode ser, mas será que essa representação de Ymir Fritz tá lá como um robozinho que fica só reconstruindo quem tem titã racional que chega lá, qualquer um? Ou ela tem interferência direta? Ela teve interferência direta na reaparição daquele titã que teoricamente estava morto, e no que ele fez também, ela teve interferência direta na recuperação rápida do Zeke, ou não? De qualquer maneira, é interessantíssimo que essa seja Ymir Fritz e que ela tenha essa aparência. A gente sempre pensou quem era ela? Era deusa? Era demônia? E é uma criança. Uma criança pobre. Uma criança escravizada, talvez? Um povo escravizado? Não sei, mas com certeza alguém que não era rica. Qual é a explicação dessa menina? Como ela surgiu nisso tudo? Como ela foi envolvida nessa história? E se ela está interferindo diretamente com vontade, consciência ou com a sua consciência que paira ali naqueles caminhos que agora estão representados fisicamente pra gente, se ela tem interferência em recuperar o Zeke porque quer, ela tem ali uma concordância com o seu plano de eutanásia dos Eldianos, de extermínio a longo prazo dos Eldianos, ou ele é uma peça-chave para o que ela concorda do que o Eren vai fazer. Porque você entendeu nesse capítulo que o Eren concorda com o plano de eutanásia? Temos provas nesse capítulo que ele não concorda, ou pelo menos minimamente não concorda completamente. Fato é que depois dessa experiência, desse contato com provavelmente a nossa Ymir Fritz, que tem um quê de criança normal e comum e um quê aparição e atos meio que de deusa, a gente fica aqui com um calorzinho no peito porque finalmente ela apareceu e um buraco, um vazio, porque a gente tem menos explicação ainda. A gente vai fazer vídeo a mais sobre isso. Relaxa. Mas o Zeke retornou sem roupa como Ymir retornou lá no passado dela, de uma experiência de renascimento, assim como a Ymir. Não significa, ainda mais a gente fazendo esse paralelo com o que a Ymir da tropa passou, que ele de fato renasceu, que ele morreu e reviveu. A Ymir, como uma titã irracional, ela estava em um estado de vida e não vida, existência e não existência. E nesse meio do caminho, o Zeke também ficou. Ele precisou de um cuidado, de quase um renascimento, uma reconstrução intensa, mas eu não acho que ele chegou a morrer, porque isso traria explicações e usos da coordenada ou dessa persona da Ymir Fritz nos caminhos que são muito complicados, e aí é uma carta na manga muito fácil do Isayama usar. Eu espero que ele não vá por esse caminho. Mas de qualquer maneira, o Zeke reaparece sem roupa ali, né, em frente ao Floch, a todo mundo que tá ali, e ele fala que agora eles têm que seguir em frente e encontrar de novo o Eren. E aí a gente vai chegar na outra parte desse vídeo, porque o Eren, teoricamente, é o irmãozinho querido do Zeke, que entendia tudo que o Zeke queria fazer e... não. O Eren realmente encontrou com a Helena antes da inauguração, no dia da inauguração da ferrovia em Parades. A Helena explicou todo o plano para o Eren e aparentemente o Eren teria concordado contra o conhecimento da tropa ou de qualquer outro ali, ele agiu sozinho. E a Helena nesse capítulo também mostra como ali ela teve um encontro com o Zeke, como o Zeke a convenceu de que ele tinha um plano para acabar com todos os problemas provenientes dos titãs, e o discurso que a Helena reproduz para quem ela vai ali juntando para a facção dela é que os titãs não são necessariamente o problema são os Eldianos, as pessoas que se deixam escravizar, que se deixam usar ou se perder no meio desses poderes, ou seja, aqueles que usam o poder dos titãs para fazer coisas horríveis, como Marley mesmo fez. Os marlenianos não podiam usar diretamente o poder dos titãs, mas deram um jeito de fazer isso também para conquistar outras nações, como a da Helena. Então, ela foi juntando pessoas com um propósito de que ela seguia o cara que era um deus, o salvador do mundo inteiro. Ele ia dar um jeito nesses poderes de Eldianos. A gente não sabe, não fica muito claro se o Zeke explicou pra Helena exatamente qual era o seu plano, porque fica um pouquinho claro assim que o Zeke explicaria, na verdade, quem o entenderia seria o Eren. Apenas. Talvez pra Helena ele tenha contado um pouquinho distorcido, mas ela é claramente fanática pelo Zeke. No papo dela ali na mesa com o Pixis, ela tá totalmente ali triunfante porque tudo deu certo e agora quem tá preso são os outros. Eles têm uma coisa muito louca, uma histeria muito louca de reproduzir o que os marlenianos fizeram com os Eldianos, de outra forma, o que é terrível. Eles colocaram braçadeiras na galera de Parades, branquinho para quem era de Parades, mas logo fez ali o pacto com a Helena, portanto eles têm privilégios, estão num cargo mais alto da galera que se virou, e o vermelho para aqueles que infelizmente beberam o vinho com o fluido do Titã ali, do Zeke, mas
concordaram em virar para o outro lado para não serem prejudicados, e preto, como do Pixies, por exemplo, para aqueles que beberam vinho e não se viraram e estão sendo bem mais chantageados e prejudicados e ameaçados, porque a Helena, no papo dela com o Pixies, coloca bem ali claro que ele queria que o Zeke morresse e, portanto, ele precisa ser punido. Será que vem tortura do Pixies nos próximos capítulos? Fora que o Oniokopon tá ali sentado na mesa, depois de ter feito parceria com a Randy, aparentemente sabendo de tudo, então possivelmente ele era traidor desde sempre. Bem, mas a Helena então foi o papel principal para que o Eren soubesse dos planos e encontrasse com o Zeke. E no encontro do Zeke com o Eren, aquilo que eu já tinha falado nesse vídeo foi confirmado. O Zeke teve traumas na infância, ele queria ter uma família, carinho, ele não teve isso, só teve isso com o Xavier, que ele considera pai, ele chama de pai nesses capítulos que a gente vê de flashback agora, e ele achou que ele poderia encontrar uma pessoa um dia para confiar o plano dele e do Xavier. Porque o Xavier escondeu de Marley o que ele descobriu de fundamental sobre os titãs com as suas pesquisas. O que a gente já sabe, existe a coordenada, existe a possibilidade de uso da coordenada para, segundo o Xavier, criar essa eutanásia, deixar todos os eldianos estéreis. Só que se alguém como Zeke, que é um herdeiro da Ymir Fritz com sangue real, pegasse o poder do Titã Primordial para usar a coordenada, ele entraria naquele problema, naquela trava que o Carl Fritz colocou de que ele não faria nada. Por ter o sangue, ele conseguiria usar a coordenada livremente, mas ele não faria por causa da trava. Só que, segundo o Xavier, ele descobriu que, através daquele papo de uma pessoa com um titã, sangue real e sendo um titã, dando a mão para outra pessoa que não tem sangue real, mas portadora do titã original, que é o caso do Eren, assim, de mãozinha dada. Não fica claro, eu sempre achei que a mãozinha dada, até pela experiência que a gente viu acontecer, era com a pessoa do sangue real transformada em titã, mas pode ser que não, né? Agora nesse capítulo já fico um pouco em dúvida, mas com a mãozinha dada, assim a trava ficaria desfeita. Eles conseguiriam driblar essa precaução que o Carl Fritz colocou e promover a eutanásia, a esterilização do povo todo. E quem teria que concordar com isso? O portador do Titã da coordenada. Porque só esse portador que faria a ordem, como eu já tinha imaginado e falado neste canal, também, que esta pessoa, no caso o Eren, daria a mão para o Zeke, mas o Eren que decide o que a coordenada vai fazer. Então é muito perigoso na hora do Zeke escolher o seu aliado, porque ele pode dar a mão para um cara que na verdade vai ter poderes para usar a coordenada como ele quiser. Então se não fica muito claro que eles têm o mesmo plano, as coisas que o Zeke está planejando vão por água abaixo. Só que qual é o ponto fraco do Zeke desde sempre? Família. Carência. E a gente vê também que quando Bertolt e Urainer conseguem escapar da galera da tropa, no que a gente viu na segunda temporada, antes da batalha de Shiganshina, e encontra com os navios de Marley ali nas praias de Parades, onde estava o Zeke, eles informam do tal Eren Yeager, filho de um médico que tinha coordenada, e aí o Zeke junta os pontos, entende tudo o que aconteceu e descobre que o Eren era o seu irmão. E aquilo deixa ele muito nervoso, e qual a conclusão que ele chega na hora? Esse garoto, essa criança passou pelo que eu passei. Ele é uma vítima do nosso pai, como eu fui. Mas no caso com esse garoto deu certo. Só que não. A gente já falou disso também nos vídeos de análise do capítulo passado. A gente sabia, eu falei e estava certo, que o Zeke se colocou, se projetou no Eren, não sabendo que o Eren era completamente diferente dele em personalidade e objetivos também. E essa fraqueza é o que possivelmente fez o Eren passar por cima do seu irmão. Porque quando eles se encontram para discutir o plano, o Eren já sabendo primariamente qual era o plano através da Helena, o Eren fala que concorda. Mas antes dele falar que concorda, ele fala que o pai deles fez coisas terríveis. Ele lembrou de tudo isso, ele sentiu na pele quando em determinado momento, que é o capítulo 90 que isso acontece, ele beija a mão da Historia. Dá a entender de fato nessa hora do mangá, no capítulo 90, que ele tem a visão de dentro do seu pai, do Grisha, dizendo pra Frida que ele é eldiano, que veio lá do outro lado da muralha, que ele quer sobreviver, faz alguma coisa, acaba com os titãs que invadiram aqui em Parades, e ela não faz nada. A partir disso, pela cara do Eren, de fato, ele deve ter sentido o pai dele esmagando as crianças, a morte na sua mão, no seu corpo. E, apesar disso, ele primeiro diz para o Zeke que se não fosse isso, se o pai dele não tivesse feito essa coisa terrível que ele, Eren, acabou sentindo por ter comido seu pai, se não fosse isso, todos ali da ilha teriam morrido.
Se ele não tivesse acabado com as crianças Raiz, o Eren até podia ter comido o Grisha naquele dia, ganhado o poder de Titã, mas rapidamente teria uma articulação interna para que o Eren morresse e outra criança Raiz assumisse, e aí a barreira do Karl Fritz ia acontecer, ninguém ia salvar Parades e estava todo mundo morto. Então assim, o Eren reconhece. Depois de muito sofrimento, depois de renegar o que o seu pai fez, o Eren de hoje sabe internamente que aquilo foi necessário. Aí o Zeke calmamente fala, não, então você concorda com o nosso pai? Você acha que ele fez certo? Aí o Eren fala, não. Mas não por quê? Contraditório total com o que você estava falando, Eren. Ele emenda com uma coisa de que o seu pai estava errado, e que ele, inclusive, era um erro, porque era filho desse cara errado, e que, não, tudo bem, Zeke, eu concordo com você, vamos seguir com esse plano, beleza? Porque, na verdade, a melhor coisa para um Eldiano é não nascer nesse mundo. A maior liberdade é nunca ter nascido. Não, Eren não falaria isso. A gente viu e vê repetidas vezes, que quase um mantra que Eren Yeager tem, inclusive no presente, inclusive com vários simbolismos que eu também analisei no meu último vídeo sobre análises extras do capítulo 114, que Eren está ligado à frase completamente oposta ao que ele falou para o seu irmão. Ele acredita que ele é livre justamente porque ele nasceu nesse mundo. Não é o contrário. O Eren não acredita nessa privação de liberdade. Ele não acredita que os Eldianos merecem serem privados para então serem livres. Não faz sentido. Ele tá enganando o irmão dele. Agora, o que ele quer? Isso a gente ainda não sabe. Mas o Zeke vai de novo se decepcionar com a família dele. Ele criou todo esse plano para finalmente achar alguém em quem confiar, e ele confiou justamente no projeto ali de Grisha Yeager. É o Grisha Yeager com muito mais habilidades nesse caso. Então, Zeke, você vai se decepcionar de novo, e eu vou ter pena, sinceramente, gente. Fiquei com pena já previamente. Não bastassem discussões sobre vida ou morte de Levi, sobre experiência de morte ou quase morte, e Ymir Fritz com o Zeke, a questão toda do encontro dos irmãos, um irmão passando por cima do outro que a gente imaginou que era mais inteligente, mas é muito carente emocionalmente, da Yelena ameaçando Pixies e sendo fanática pelo Zeke, a gente ainda teve o finalzinho ali do Eren chegando na cela onde estava a Gabi ainda perdida, se questionando há 5.000 anos, 84 anos, por que me pouparam? Eles são demônios, a família da Sasha e tal. Aí ele entra e ele distrata a Gabi mesmo, sabe? Tipo, quero falar com você, e ele considera ela uma pessoa ruim que matou a Sasha. Então, internamente, possivelmente o Eren considera seus amigos. Beleza, Eren, eu ainda quero te entender. Eu ainda vou te entender. Tá. Mas quando ele entra ali e propõe pra Gabi que eles colaborem para conseguir salvar o Falco, que ela precisa mandar uma mensagem para os invasores que estão tentando entrar ali obscuros no meio dos aliados dele e do Eren, aí, de repente, chega quem? A Pique. A quadrúpede. Aquela que a gente já viu que estava se infiltrando de fato na ilha. E ela conseguiu se infiltrar de alguma maneira ali no meio da galera que estava em Parades, no meio dos soldados, e ela mata o cara da cela, aponta uma arma pro Eren e acaba o capítulo. E no final a gente tem aquela frasezinha sobre várias pessoas com interesses opostos e diferentes nessa história. É o que mais tem, realmente. Eren tem algum que a gente não sabe, Zeke tem um sozinho, coitado, porque o Eren não concorda com ele, Rand e Levi estão lá tentando sobreviver de algum jeito, e tem também a galera da facção Yeager que também tá sendo totalmente cego atrás do Eren, que eles nem sabem o que o Eren quer de verdade. Talvez a Yelena também esteja cega, não sabendo, quem sabe, exatamente o plano do Zeke, só doido, só complicação. A galera de Marley chegando ali também, não entendendo que tá rolando uma situação tensa lá dentro. O que vai acontecer? Caos é o que já tá acontecendo. Mas o Eren interessante é que ele parece ainda frio, mesmo com uma arma aparecendo e a inimiga aparecendo atrás dele. Isso de todo o capítulo é o que menos me importa. Sinceramente, a arma apontada pra cabeça do Eren? Não ligo, eu quero entender Ymir Fritz, a provável Ymir Fritz criança, os caminhos representados fisicamente, toda a experiência extrasensorial de Zeke Yeager, a frustração que Zeke Yeager vai ter em algum momento desse mangá de novo, porque realmente Zeke, a única pessoa que te amou foi o Xavier, e só. E também, é claro, a situação de vida ou morte do Levi. Temos muito o que discutir ainda sobre esse capítulo. Mas algumas informações eu vou guardar, porque o vídeo já tem ali, olha só, meia hora, vou ter que diminuir bastante desse tempo cortando o que der, e o que eu cortar ou o que eu não falei aqui, eu vou deixar para os vídeos extras que vão sair ao longo das próximas semanas. Tem muita coisa, muita curiosidade, muita comparação que eu tô fazendo, informação que vai, ó,
explodir mais a sua cabeça do que já tá explodindo. Me fala o que você achou sobre a situação do Zeke, se você concorda que aquela é Ymir Fritz, se você acha que Levi está vivo, não tá, se ele tá vivo por apenas mais 5 minutos, como ele vai sobreviver neste modo que ele está, se é que ele está vivo. Deixa seu like, comenta, se inscreve, porque você vai querer saber tudo que eu vou falar nos próximos vídeos, tenho certeza. E a gente se vê então nesses próximos vídeos e outros de vários outros animes, beleza? Assiste também porque tem muita coisa maneira aqui no canal, beleza? Tchau, tchau!